Vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre arrays, tá? Como eu manipulo ele, como a gente manipula esses vetores. Bom, ó, vou copiar esse código que a gente implementou desse exemplo simples. Vou colar ele aqui. E agora, ó, eu vou colocar aqui exemplo 2 para a gente seguir. A gente vai trabalhar nessa mesma ideia de idades, só que eu quero fazer outras coisas aqui, outras formas de manipular essas informações. Então, uma das coisas é, poxa, mas para eu criar aqui a minha variável, né? Eu entendi que ele guarda vários valores em um local só, legal. Só que olha o tanto de linhas que eu tenho que informar aqui para poder gravar esses valores. E outra, eu declarei que eu preciso de 5 valores, mas eu posso errar aqui, colocar valores a mais, né? Ó. A gente está definindo os valores, mas um pouco trabalhoso isso, né? Não tem uma forma mais simples de eu declarar esses valores? Tem sim, tá? Você pode fazer isso, ó. Você usar a chave, aí você tem que colocar um ponto e vírgula aqui. E aqui dentro você já vai definir esses valores diretamente, ó. Então eu vou ter lá 10, 14. O teclado pulou aqui, mas 10, 14. Vou ter 23. Então eu vou informando as idades. Só que ele tá dando um erro, né? Ó. Esse erro é legal dele acontecer, porque, ó, o que ele vai falar, ó. Você, ó, tá tentando inicializar esse array, você está atribuindo valores para ele. Só que ele fala, ó, é esperado que você tenha um tamanho de 5 elementos. Então, conforme você vai adicionando valores, ele já valida para você se os valores que você está definindo para o seu vetor, para o seu array, ele tem 5 elementos. No caso, ele não tem, ele tem apenas 3, por isso que ele está dando esse erro. Então, ele já faz essa validação para você não criar errado, igual nessa linha que a gente pode criar coisas a mais, né? Então, definir os 3 primeiros valores. Então, vírgula. Você separa por vírgula, tá? Os valores. Eu acrescento lá 18, ó, e 29. Agora eu tenho 5 elementos. E aí ele deixa de dar erro. Então, fazendo dessa forma, você não precisa se preocupar em ficar setando aqui a posição do índice. Ele já vai fazer para você, tá? Então, desse jeito, eu crio aqui a variável bonitinho. Fica melhor, né? Ó, você já reduz. Então, você já vê quais são os valores. E a gente vai rodar agora esse exemplo 2, tá? Ó. Vamos comentar aqui esse exemplo simples. Vou chamar aqui meu exemplo 2, e vírgula. E aí, rodando o código, vamos ver se ele consegue exibir os valores pra gente. Ele vai exibir, ó, 10, 14 até lá o 29, que é o último valor, tá? Então, melhora um pouquinho já, né? Ó. A forma de eu declarar os valores, ó, você já reduz linhas de código, consegue fazer direto aqui, bem mais prático. E também tem outra forma de eu fazer essa iteração, esse looping. Quando eu trabalho com coleções, igual eu tenho aqui para esse vetor, você não precisa ficar criando esse for, é, criando uma variável de controle, utilizando o length para fazer a quantidade de elementos. Dessa forma funciona, vai ter situações em que você vai precisa trabalhar desse jeito e vai te atender. Mas tem uma outra opção em que eu posso simplesmente pegar o valor da posição e já exibir ele. E a gente usa uma variação desse for. Eu vou deixar ele aqui embaixo e vou te mostrar um outro looping, outra ferramenta, recurso, que é o for each. O for each vai funcionar dessa forma. Você vai especificar um elemento, e esse elemento tem que ser, obviamente, do mesmo tipo do seu vetor. Então, no caso, eu vou criar uma variável inteira aqui, chamada, por exemplo, x. E aí eu vou dizer, eu vou pegar cada elemento que fica dentro, né, da onde? Do meu vetor, do meu array idades. E aí eu não preciso ficar criando esse monte de parâmetros aqui. Ó. Então, basicamente, vai ficar for each x em idades. E agora, na hora de mostrar, eu não preciso informar o índice, eu vou mostrar apenas o x. E esse x ele já vai ser o próprio valor de cada uma das posições do meu vetor. Então, ó, vou remover aqui essas linhas. Então, vamos ver. Ó. Vou executar ele, vamos ver se ele mostra pra gente os valores certinho. Aí ele executou e aí ele mostra pra gente os 5 valores do nosso array.
Então, dessa forma, ó, você economiza linhas no seu código, né? Se eu dissesse que eu vou ter aqui que trabalhar com 10 elementos, ele ia apontar aqui para mim a minha variável. Tá dando problema porque eu não tenho os 10 elementos. E eu vou adicionando aqui os elementos de acordo com o que eu preciso. Já deu 10 aqui, né? 3, 6, 9, 10. Tá. E aí, ó, mudei aqui, inclui os elementos. E aqui o meu for each também, ele já automaticamente já está preparado para tratar 10, 100. Então ele é mais prático, né? Ó? Ele é uma sintaxe, né? Uma estrutura mais simples do que o for tradicional. Então ele é uma versão que você pode trabalhar para manipular coleções. Ele se aplica para esse contexto, tá? Quando você tem as suas vetores, arrays, outro tipo de coleções. Ó. E aí ele vai exibir para a gente as informações bonitinho, tá? Então aqui são outras formas que eu tenho de declarar e de manipular os meus vetores.